Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Metro, um podcast de tecnologia, inovação, empreendedorismo e muita criatividade. Hoje, em collab com a B12 e falando com um cara bem especial, ele já vai se apresentar, já vai falar um pouquinho sobre ele, o que ele tem para contar para nós. E o Cris vai falar um pouquinho da B12. Conta aí, B12. Agora eu não tenho todo esse gás aí pra falar. Quero ver. Tem que manter. A gente sempre repete, né, o Marcos, que a B12 é uma vitamina para quem está empreendendo. Verdade, Por isso o nome B12. E a gente está muito feliz de ter o Marcos aqui. Eu acho que vai ser legal, porque o pessoal está com uma expectativa de como que a minha startup pode se conectar com as cidades inteligentes. Que oportunidades tem? Acho que esse é um tema que a gente vai falar hoje também, né? Então, Legal. Bora. Marcos Rocha, quem é você, Marcos Rocha? Aquela tua câmera lá. Aquela ali, beleza. Pessoal, obrigado pelo convite, né? Agora é meio-dia do dia de hoje, mas você pode ouvir à noite, de manhã, de madrugada, enfim, qualquer lugar, né? Quando estiver gravado. Mas primeiro, obrigado pelo convite, então. É sempre um prazer estar aqui com os amigos, né? Acima de tudo, já fizemos muita coisa juntos e é uma amizade que se constrói ao longo do tempo, se fortalece. Bom, eu sou Marcos Rocha. Hoje eu me considero como um especialista que trabalha pela inovação e pela criatividade nas cidades. Comecei minha trajetória empreendedora e continuo até hoje, né? Empreendendo. Já tive empresa de software, já tive agência de publicidade, hoje tenho uma consultoria nessa área de inovação e acho que a gente já passou por todas as cadeiras do ecossistema. Você teve uma banda também, né? Fui músico, é verdade, não pode esquecer. Quem é mais velho vai lembrar, Stonkas e Congas, agora é só Stonkas, né? Não, tá no Spotify, inclusive. Temos o registro. Grandes amigos também lá. Então, depois de toda essa estrada, como eu estava falando, eu acabei passando por todas as cadeiras daquilo que a gente chama de ecossistema, né? Vamos falar de quádrupla hélice. Então, empreendedor, ok. Logo depois, ali na década de 2000, me levaram para a CIF, nossa Associação Empresarial de Florianópolis. Lá fui diretor de inovação e hoje, logo depois que eu saí da diretoria, fiquei como conselheiro, onde eu estou até hoje. Também faço parte da Associação Floripa Amanhã, para falar de criatividade daqui a pouquinho. Eu coordeno o programa Cidade Criativa Unesco da Gastronomia, em nome de Florianópolis aqui. E também academia. Lecionei 10 anos em graduação, ainda sou pesquisador convidado do Via Estação Conhecimento, lá com a nossa amiga Clarissa. E além disso, passei pela Prefeitura de Florianópolis, então governo. Passei ali, fiquei 4 anos, o ciclo completo que eu tinha combinado com as lideranças aqui do ecossistema, e tive a alegria, a responsabilidade de implantar alguns mecanismos importantes, né? A Lei Municipal de Inovação foi responsabilidade nossa fazer a implantação e o que derivou dela, né? O Programa de Incentivo à Inovação, a Rede Municipal de Centros de Inovação, o Fundo de Inovação, e que fico muito feliz que até hoje funcionam, né? Sempre com a liderança do Conselho Municipal de Inovação, é sempre colegiado. E aí, pelo menos uma vez a cada 2 meses eu encontro o Salomão, exatamente por causa disso. Tem reunião do Conselho, ele está lá, eu estou aqui. Então, a gente se encontra, sem contar um shopping de vez em quando por aí. Então é isso, gente. Eu sou uma pessoa apaixonada por esse movimento em prol do desenvolvimento territorial. E sempre lembrando a história da sustentabilidade, não como aquele conceito superficial que muita gente lembra, só ligado ao meio ambiente. Não, sustentabilidade ela é econômica, ela é social e ambiental em igual medida, né? Porque empreendimento nenhum sobrevive sem fatores financeiros e econômicos, sem gente e sem cuidar do meio ambiente onde a gente vive. E eu, então, trabalho em inovação exatamente para isso, para sobrevivência e prosperidade das organizações nessa perspectiva sustentável, num mundo altamente globalizado e acelerado que a gente vive hoje. Então é isso que eu faço, que eu quero continuar fazendo, enquanto a saúde permitir. E fez tudo isso e ainda conseguiu escrever um livro. É verdade. Que é o Territórios da Inovação. A história desse livro, Cris, é muito interessante. Pandemia, né? O que acontece na pandemia? Eu estava fazendo já a minha saída da prefeitura, era o acordo que eu tinha. Eu queria aprender, queria deixar o legado, mas eu não queria fazer carreira pública, eu queria voltar para empreender o mais rápido possível. E aí, quando bate a pandemia, ali 2021, eu começo a escrever, para estudar. A gente estava todo mundo em casa, assim, né? Não tinha lazer fora de casa. Eu falei, bom, comecei a ler bastante, comecei a estudar. E aí me encontrei com o Fabrício Pierres, que na época tinha o portal Essa Inova, hoje é o The Builders.
E combinei com ele, Fabrício, vou escrever uma coluna semanal. E comecei a escrever, estudando, depois diminui um pouco o ritmo, até porque chega uma hora o assunto ele se esgota, né? Mas passados ali uns 2 anos, finalzinho de 2023, 2024, eu e o Fabrício, a gente senta para fazer um happy hour, daí uma hora ele fala assim, Marcos, já parou para pensar que tu tens 70 e poucos artigos publicados no portal? Eu falei, cara, não sabia que era tanto. Aí fez um silêncio, assim, um olha pro outro, dá um livro. E deu. E aí, então fiquei muito feliz. Ele editou, eu tive a ajuda da Clarissa Stefan Teixeira para fazer a revisão técnica, e eu tive a maior alegria também em contar com o nosso querido José Piqué, lá de Barcelona. O Piqué, na minha cabeça eu precisava de 2 pessoas, uma pessoa técnica e uma pessoa técnica, mas com um pouco mais de disposição para ajudar a fazer com que esse livro chegasse a quem teria que chegar. Eu mandei uma mensagem para o Piqué, por intermédio da própria Clarice e de um outro amigo nosso, do Carlos Olsen, e ele pediu para mandar a minuta do livro, e eu pedi para eles fazer a orelha, né? Para ajudar aqui na promoção do livro, a orelha, não sei o quê. O que acontece é que ele não escreveu a orelha, ele escreveu a introdução do livro. Então foi muito legal, assim, é um livro que tem um endosso, então, de 2 pessoas que eu admiro muito e que são admiradas não só nacional, mas internacionalmente. Então eu acho que, de repente, tem algum conteúdo bom aqui dentro. Deixo aqui a curiosidade, se você quiser ler. E depois acabei descobrindo que foi o primeiro livro do Brasil sobre essa temática de territórios da inovação, sobre ecossistemas, cidades inteligentes e tudo mais, escrito por um autor só. O que tinha até então eram coletâneas, né? Nosso amigo Daniel Leibniz, que liderou o Processo do Ponte, que é um excelente livro, né? Mas são coletâneas. De um autor só sobre essa temática, eu tenho a alegria de ter inaugurado, e quem quiser escrever mais, seja muito bem-vindo, né? Porque a temática é importante, precisa de mais ideias. O Territórios da Inovação acabou sendo o primeiro. Muito bom. Legal. Semana passada o Marcos esteve aqui. O Daniel esteve aqui. Sim. E eu fiz uma pergunta para ele, até ele repostou e tal, essa pergunta. Você ganhou dinheiro com o teu livro? Não se ganha dinheiro com livros no Brasil. Aliás, assim, eu tentei fazer o que todo autor de livro faz. Fui buscar mecanismos de incentivo. Fui aqui, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, mandei o projeto, sabe, recebi um sonoro não. E eu fiquei bastante indignado. Nós assinamos aquele dia aqui, né? Com o Silvio, né? Isso. E eu fiquei muito brabo pela resposta, porque, segundo eles, essa temática aqui não é cultura. Então, é verdade. Eu recebi um sonoro não de que essa temática não é cultura. Tudo bem. Então, assim, fui nas lideranças do ecossistema, fui buscar patrocínio, então, né? E assim, não é para ganhar dinheiro, era para pagar a edição, a diagramação, revisão e tudo mais, e a impressão. Também fiquei bastante, de certa forma, decepcionado, sabe? Porque eu também só recebi não, porque eles perguntavam, é incentivado por alguma lei? Eu falei, não. Então não vai dar. Então, sim, depois alguns compraram alguns exemplares do livro, ok? Mas eu fiz 100% financiado por mim. Eu tive uma grata surpresa, pessoal, que foi assim, esse livro chegou, acho que nas pessoas certas, as pessoas acho que gostaram do que leram, e eu tenho sido bastante chamado para palestrar. E das palestras, normalmente isso se torna algum outro projeto. Um projeto de planejamento do ecossistema, de alguma política local de inovação, de estruturação de um centro de inovação. Então hoje, a gente estava antes de começar brincando, né? Tá em Florianópolis essa semana, Marcos? Porque graças a esse trabalho coletivo, graças a esse apoio que eu tenho recebido de pessoas como vocês dois, a gente consegue chegar em locais do Brasil todo, né? Eu fiz um trabalho bastante interessante em Rondônia, que terminei ano passado. Estou terminando um projeto em Araxá, Minas Gerais, de um centro de inovação. Já fiz trabalhos no Paraná, Rio Grande do Sul. Aliás, estou indo para o Rio Grande do Sul em agosto agora. Então tem muita coisa que está acontecendo no Brasil inteiro. Semana que vem eu vou para Goiânia, participar do Eli Summit, dos ecossistemas de inovação lá. Então, o livro tem me levado a esses locais. Milhas, basicamente isso, né? Mas ganhar dinheiro com mas milhas livro, tá bom, já tá bom, né? Pelo menos consegue um upgradezinho ali, né? Não, mas assim, é muito mais posicionamento num campo de conhecimento que a gente vê uma oportunidade do que propriamente dito algo para ganhar dinheiro. Foi a mesma coisa que o Daniel fez junto com o Lócio e os outros parceiros na série de livros do Ponte para a Inovação.
Foi uma oportunidade de posicionamento. E aí outra coisa tem muito a ver com o propósito pessoal que a gente compartilha. Nós aqui, Daniel, várias outras lideranças do nosso ecossistema, Clarissa e tudo mais. A gente quer que esse conhecimento seja espalhado, porque nós sentimos uma necessidade de falta de profissionais capacitados. Eu tiro pelos meus projetos, né? Eu não faço projeto sozinho, né? Eu sempre monto uma equipe para cada projeto e é cada vez mais difícil conseguir gente boa para trabalhar com a gente, principalmente quando a demanda começa a aumentar. Até porque o nosso nome está ali, não vou trazer qualquer profissional para o projeto. Então, um outro propósito de materiais como esse é também formar e capacitar mais profissionais, porque é importante, né? Boa. A gente vai começar falando de cidades criativas ou... O primeiro podcast é você que convidou. Tá. Eu só estou pegando ele de carona. Não, beleza. Ô Marcos, acho que era legal a gente situar o pessoal, né? Quando a gente fala de cidade inteligente, normalmente vem lá sensores, aplicativos, tecnologia. O que realmente define uma cidade inteligente? Cara, assim, o Salomão já me conhece há muito mais tempo e acho que a gente compartilha uma coisa que é não gostar de falar definição copiada de livro. Né? Eu acho que o mais importante é a gente entender o significado das palavras e das definições. Vamos lá, a expressão que foi consagrada fora do Brasil, obviamente do inglês, é Smart City. Mas eu acho que o Brasil foi muito feliz em não ter adotado a tradução literal, que seria uma cidade esperta. Né? Até porque esperto tem uma conotação... O Gerson ia gostar, né? Gerson, esperto, garoto esperto. Então, a cidade inteligente, porque eu acho que sim, o conceito de inteligência ele está intrinsecamente ligado nessa área de conhecimento. Então, se a gente for olhar, o que é a cidade? Cidade é o perímetro urbano dentro do município. Então, onde a maior parte das coisas acontece, onde a gente tem os problemas mesmo, né? De mobilidade, saneamento, segurança, e aí vai. E a inteligência? Inteligência, o que é? É essa capacidade de tomada de decisão. O que é uma decisão inteligente? É aquela decisão que beneficiou, de alguma forma, o tomador de decisão ou a organização que essa pessoa representa. Então, vamos lá. Cidade inteligente é o perímetro urbano do município onde pessoas, seja para si mesmas ou para as organizações que elas representam, tomam decisões que beneficiem esse território. Então, a cidade... Então, no fim do dia, quando a gente fala de tecnologias, né, sensores, atuadores, um monte de coisa, a gente está falando de meios para suportar uma tomada de decisão adequada. E aí agora vem junto a inteligência artificial, que nos ajuda também nessa tomada de decisão, às vezes até automatizando algumas delas. Mas, enfim, uma frase que eu vi há muito tempo atrás, que eu sempre repito, um projeto de cidade que só considera sensores, software, hardware, atuadores, tudo mais, não é cidade inteligente. É um projeto de automação, né? Que, claro, tem que servir ao propósito maior, que é o da inteligência em prol da cidade. O que tu está falando, então, a cidade ela não se torna inteligente pela tecnologia, mas pelas pessoas que vão... Exatamente. A tecnologia ela se torna uma necessidade para melhorar, para qualificar, para acelerar a tomada de decisão, para beneficiar a cidade. Porque, assim, eu já vi projeto que traz um monte de semáforo inteligente uma época, outra era luminária pública inteligente, entre aspas, né? Cheia de tecnologia embarcada. Wi-Fi. Que não beneficiou quase nada, ou praticamente nada. Sumiu essa ideia também, né? Todo mundo colocaram luminária com Wi-Fi em todo lugar, com o 5G isso morreu também. Morreu também. Até porque é o seguinte... Primeiro tem que pagar a conta, né? Tem que ter retorno sobre os investimentos, o famoso ROI. E a outra coisa, tem que ter benefício para a população. Você coloca um poste desse que não traz nenhum benefício palpável, cara, ele vai morrer. Né? Claro que se esse poste ele começa a coletar informações de qualidade do ar, de mobilidade, de segurança, alimenta uma base de conhecimento e tem pessoas competentes para interpretar essa base de conhecimento e aí sim fazer uma intervenção que melhore a qualidade de vida das pessoas ou do empreendedorismo, enfim, aí a coisa começa a ser perceptível. Mas no fim do dia tem que ter um elemento humano competente para tomar decisão. Porque quando se fala inteligência e fala elemento humano, esses postes, não sei o quê, não sei aonde, juntou muito dado, né? E tem aquela história, né? Que os dados são o petróleo do futuro, né? O petróleo do futuro ou do presente hoje são os dados. Mas é sempre o Johnny da Aquarela sempre falava assim, encosta um caminhão aí com 200 barris de petróleo, o que você vai fazer com esse petróleo? Exatamente. Não refinar. Não serve para nada. Então, os dados podem ser o novo petróleo, mas se você não
refinar esses dados, tiver alguém que analisa esses dados, não serve para nada. Perfeito. E aí está a inteligência de uma cidade. Sim, e aí vem o desafio de hoje, né? Porque a gente convive hoje, literalmente, com softwares, principalmente, bases de dados desenvolvidas nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Então, tem legado junto com o sistema moderno. Cara, qual é o desafio hoje? O palavrão que se fala, interoperabilidade de dados. Porque o que a gente vê hoje em muitos lugares, inclusive empresas, tá? É um monte de base de dados gerando petróleo, né? E de boa qualidade, inclusive em vários locais. O problema é que elas não se conversam. E aí, como é que faz? Tem um cruzamento, né? Desses... pela andança que tu tá fazendo, as consultorias, aonde que tu tá vendo diferença nesse tema? Olha, tem algumas cidades. Curitiba é sempre uma boa referência, faz um trabalho muito, muito bom. Aliás, ontem até vi uma entrevista com o prefeito lá na CNN. Claro, tem o componente político, de propaganda, mas conhecendo o que é feito lá, realmente é muito bom. A gente tem bons amigos lá do iCities, quero mandar um abraço, né, para Beto, para Edu e Caio e toda a equipe lá, que fazem um trabalho de ajudar a prefeitura. Inclusive, Curitiba montou recentemente um Hub GovTech, que está começando ainda aos pouquinhos, mas que tende a causar um impacto muito positivo, não só em Curitiba, mas aí também espalhar essa mensagem para o restante do país. Recife tem alguns casos muito legais também. E vamos falar, Floripa, em alguma medida, também faz algumas coisas boas. Apesar de que a minha grande crítica de Florianópolis, especialmente, é que a municipalidade, a prefeitura, não tem um órgão de tecnologia da informação. E sem isso, a gente não vai conseguir ter uma estratégia unificada de tecnologia. Eu tive lá dentro. Hoje, a quantidade de analistas de sistemas contratados, servidores públicos da Prefeitura de Florianópolis são pouquíssimas pessoas, não cabem numa mão. Né? E como é que a gente vai criar uma estratégia de tecnologia de informação para uma cidade inteligente se a gente não tem minimamente um núcleo de especialistas nessa área para começar a fazer essa integração de dados? Claro que a gente tem a sorte aqui, ou o mérito, de viver numa cidade que tem um ecossistema muito forte dessa parte de desenvolvimento de software e hardware e que atende essa temática das cidades. No entanto, isso não resolve. Esses sistemas aí, a gente vê muitas secretarias adotando tecnologias bacanas, tomando decisões interessantes, mas ainda de forma isolada. Para quebrar os silos e ter uma coisa mais transversal, precisa ter E aí não estou dizendo que não existe um modelo ideal, né? Curitiba tem o Instituto de Cidades Inteligentes, que é uma ICT, ela é privada, mas a prefeitura é uma das associadas fundadoras, então ela praticamente terceirizou isso para esse instituto, que é um modelo interessante. Outras, como Recife, tem a Imprel, que é uma autarquia pública que toca também. Porto Alegre também tem nesse mesmo modelo. Outros internalizam dentro de uma secretaria. Sim, não existe modelo ideal. O fato é que tem que ter o departamento, e aqui a gente não tem. Boa. Olhando, a B12 é startup, né? Olhando quais desafios assim das cidades que tu vê que tem oportunidade para startup? Cara, aí a gente vai ficar até 2040 falando, mas o que eu acabo falando, Cris, é o seguinte, a gente tem hoje, qualquer cidade do mundo, ela tem desafios do século XIX, XX e XXI ao mesmo tempo. Quais são os desafios do século XIX? Saneamento. E aqui em Santa Catarina, especialmente, o problema está muito sério. A gente tem que resolver. Problemas do século XX. Energia e mobilidade urbana. E do século XXI, telecom e todas as outras coisas que estão surgindo. Então, está se falando aqui em Florianópolis, inclusive, em criar uma espécie de hub, uma iniciativa para trabalhar a mobilidade aérea com esses eVTOLs. Pô, bacana, século XXI. Mas a gente não pode esquecer do esgoto. Né? Senão, a gente tem as praias aqui, 42 praias, cidade maravilhosa que eu adotei para morar. Mas se a gente não cuidar... Não são 42, são 99. 99? Claro, 42... Boa. Posso fazer porque eu fiz toda a minha pesquisa. Vamos saber. Nada como falar com quem sabe. Diz a Franklin Cascais que em 42 praias há bruxas. Há bruxas. Nas outras não, mas em 42 há. Registradas na prefeitura são 99. 99? Mas em 42 tem bruxa. O bom falar de Salomão sempre aprende uma coisa nova, cara. Pô, boa. Já vamos atualizar o discurso. 99 praias, então. Se a gente matar a balneabilidade, e muitas delas, vamos e vemos, já foi, né? Dá para recuperar, óbvio. Mas se a gente matar a balneabilidade dessas praias, o que a gente vai ter de cidade?
Sem contar. A mobilidade a gente sabe que é o nosso grande problema aqui. Mas não é, isso é uma coisa que também é recorrente quando se fala de Florianópolis. É um problema mas qualquer grande cidade é um problema de mobilidade, né? Sem dúvida. Não dá para... Florianópolis é terrível. Mas Curitiba também é, São Paulo também é, Nova York é, Bombaí também é, Caçador lá no interior num certo horário também é. Todo mundo tem. Que é um problema do século XX que é causado pela priorização do transporte individual. Eu mesmo vim para cá de carro, um carro que cabe 5 pessoas, eu vim sozinho. E eu penso muito nisso, assim, poxa, é um absurdo, né? E eu sempre digo, tem que trocar para um carro menor, pelo menos para causar um impacto menor. Mas o fato que é esse, porque eu não tenho opção. Aí eu pegar algumas outras cidades que têm um transporte urbano um pouco melhor, né? Que você até pode pegar um trânsito, mas é opção sua, porque se você optou pegar o carro, ou o táxi, enfim, mas você poderia pegar um metrô e passa. Mas enfim, esse é um problema. O negócio do carro, sabe que na Noruega há uma lei que se você andar com menos de 50% de pessoas dentro do carro, você paga uma multa. Então. É o país onde mais vende Porsche e Ferrari. Que cabe 2, né? Cabem 2. Aí fica mais fácil, né? 50%, aí o cara... Comprar um monoposto. E se o cara levar um cachorrinho junto? Conta. 100%? É isso aí, amigo. Então a gente tem essa questão da Smart City, temos bons exemplos, e a outra coisa que também que não é um conceito absoluto, né? A cidade é inteligente ou ela é não inteligente, para não falar outra palavra. É uma escala de cinza. E aí eu tenho ido já algumas vezes lá para Barcelona, no Smart City Expo, o evento mundial, tem a versão brasileira aqui em Curitiba, que acontece todos os anos, tem premiações e tudo mais. Ele fala, que tal cidade a mais inteligente do mundo? Não é bem assim. Ela tem o projeto de cidade inteligente mais interessante do mundo naquele momento. Então, claro, o pessoal faz aquela história, eu aumento, mas não invento. Mas o fato é que é isso. A gente tem reconhecidamente algumas cidades que endereçaram melhor essas questões, e inclusive o empreendedorismo, que muitas vezes fica de fora. A gente pensa muito, né, nas questões saúde, segurança, educação, mobilidade, saneamento e por aí vai, e esquece que uma das principais dimensões da cidade inteligente é ser uma cidade empreendedora. Tá? Porque o que paga a conta? A arrecadação tributária. Se não tiver empreendedorismo, não tem dinheiro para pagar a conta. Mas quando você fala em empreendedorismo, em algum momento se falou do empreendedorismo como referência, né? E daí as cidades começaram a competir, e aí vem aquilo que você falou, que nada está conectado, né? Os dados estão aqui, lá, começaram a competir quem montava uma empresa mais rápido. Em 2 horas minha empresa está montada, em 5 horas. Mas não adianta montar uma empresa em 5 horas e não apoiar essa empresa, não apoiar esse empreendedorismo. Então, assim, sei lá, São José falou uma época que em 20 minutos tinha uma empresa, você constituía uma empresa no município, não sei o quê. Resolveu um pontual aqui e os outros, né? Então, a Florianópolis em 2 dias tem uma empresa, mas ela pode puxar a descarga e sentir que vai para o esgoto? E tem uma outra questão, Salomão, isso é importante. Claro que a situação que tinha em 2017, e aí outra coisa assim, que são coisas que dão orgulho pra gente, né? Eu tenho um relatório que o fornecedor de tecnologia fez uma reunião comigo, logo que eu tinha assumido o cargo lá, eu estava acumulando um monte de secretaria na época. Falou, Marcos, olha, tem uma situação aqui grave em Florianópolis. O tempo médio para abrir uma empresa em janeiro de 2017, 210 dias. É um absurdo, né? Cara, chegar ali até 24 horas, de um dia para outro, tá ótimo. Hoje é 4 horas e pouco aqui em Florianópolis. E aí esse ponto. A gente já chegou no ótimo. A grande questão é usar os dados que nós temos para melhorar a vida, reduzir o risco do empreendedor e melhorar o serviço ofertado para a população. Exemplo, eu vou abrir uma farmácia, né, que tem uma em cada esquina. Eu não tenho um sistema hoje em lugar nenhum que me diga quantas farmácias tem naquele bairro, ou eu quero abrir uma clínica médica. Será que já tem uma clínica médica ou de repente tem um outro bairro que tem uma demanda maior? Qual é o perfil sociológico, perfil estatístico da população? Será que é o melhor local para eu fazer esse negócio ou é melhor eu procurar em outro lugar? Então, esse tipo de informação que está disponível, sem contar outras de caráter mais prático de construção civil, do plano diretor e tudo mais. Hoje o empreendedor tem que ficar catando cavaco porque as informações estão distribuídas em diferentes secretarias. E eu não estou falando só de Floripa, isso é no Brasil inteiro. Eu não conheço um caso, se alguém souber e puder botar no chat, e se tiver, que bom, aí acho que é bom a gente conhecer, mas eu particularmente desconheço de um caso que tem uma base de dados onde o empreendedor possa, antes ou durante o seu processo de abertura de empresa,
poder fazer um trabalho de investigação onde que é o melhor lugar para abrir esse negócio. Claro que hoje tem muita coisa do virtual, do home office, mas tem muito empreendimento que precisa de um ponto bom para ele ter sucesso e, ao mesmo tempo, a população, muitas vezes, ela quer aquele serviço e não encontra próximo da sua Isso que tu está falando residência. é interessante, porque até na questão do empreendimento, que eu falo de construção, abrir novas moradias, enfim, ele vai falar, pô, nessa região Isso. está se tornando tá aumentando a população, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando... E daí tu vê Floripa, ele é muito, né, pela questão da natureza, né? Então a gente é privilegiado geograficamente e tal, mas eu lembro lá de 2004 que eu tinha aula de turismo na UDESC ali, na ISAC, ele falava que os equipamentos turísticos, Floripa é uma cidade de tecnologia, daí quando chove não tem nenhum espaço tecnológico para lá tu levar teu filho para curtir. Falta lazer, né? Lazer de chuva, por assim dizer. O pessoal vai pro shopping. Daí a cidade para. Isso. E pior que hoje a gente tem bons museus, a gente tem uns equipamentos melhores hoje. Eles são pouco divulgados ainda, né? Em verdade seja dita. Mas, cara, tem muita coisa que a gente precisa integrar. Vou dar outro exemplo. Eu tive ano passado num evento muito legal que aconteceu ali no Sapiens Park, que falava sobre turismo de saúde, que é uma outra coisa que Florianópolis está indo muito bem. E no painel que eu participei, a gente estava falando exatamente na ocupação do território com os serviços de saúde. A área pública hoje até usa bem esses dados. A questão, eu vou montar um posto de saúde novo, um hospital, enfim, o que quer que seja. Essa tomada de decisão, a gente sabe, é feita baseada em dados. Legal. Agora, e o privado? Porque, assim, boa parte, principalmente a gente tem uma cidade com um padrão de vida bom. Claro, o nosso SUS é bem legal, mas também temos a Unimed e a rede privada. E a questão da implantação das instalações da rede privada, a gente não vê conversa com a rede pública. A mesma coisa da educação. Vou implantar um colégio novo. A gente não vê uma conversa do empreendedor com o poder público para ter um planejamento integrado dessas instalações. E é tudo a mesma coisa. O sistema de educação ele é público e privado, o sistema de saúde ele é público e privado. É a mesma coisa você buscar estatística, né? Eu participo e apoio uma startup que trabalha com isso, que é a Lives Hub, né? A Lives Hub trabalha com essa interoperabilidade de dados da saúde, principalmente outros setores também, mas ela nasce da saúde. E é um desafio danado, porque você tem alguns dados que vêm do DataSUS, outros dados que vêm da base TIS, que é da saúde, dos planos de saúde, e tem uma infinidade de dados que estão aí a gente não sabe obter, que é do setor privado. Claro, tem desafios de sigilo e tudo mais, que a LGPD trouxe um fator complicador também para todos os setores, mas o fato é que a gente precisa ter dados anonimizados, de qualidade, para planejamento disso tudo, senão a cidade inteligente vira mais uma palavra grande dessas aí, vai passar um modismo e aí? Ô, Marcos, Você não acha que passou o modismo já? Eu acho que ainda tem. E vou dizer por que eu acho que o modismo não passou. Quantidade de eventos ainda que acontecem com Summit coisa, Smart City tal coisa. Eu estava em Campina Grande semana passada num evento desse. Eu acho que a moda talvez esteja no fim, mas ela não passou ainda não. Eu ia te perguntar, se tu fosse iniciar uma startup amanhã nas cidades inteligentes, aonde você começaria? Cara, aí eu vou polemizar. Né? Vou polemizar porque eu gosto. Eu estou particularmente um pouco cansado com a expressão startup e eu já vou te explicar por quê. Porque, assim, startup é um tipo muito específico de empreendimento e, na minha opinião, 99% ou mais dos empreendimentos inovadores que se auto-intitulam assim, não são. Vamos lá. Eric Rice, Startup Enxuta. Quem não leu ainda, tá aí, ó. Isso esse eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Cara, esse livro aqui, quem não leu, cara, tem que ler. O que ele diz? O que é uma startup segundo Eric Rice? É um empreendimento humano que opera sob condições de extrema incerteza. O que é a extrema incerteza que ele diz? Um altíssimo nível de inovação. Ou seja, você está criando algo que não existe absolutamente no mundo. Tá? E aí vem outros autores, tem um bom amigo meu, Yuri Guitarri, o pessoal da B Startups incorporou inclusive essa definição, que diz o seguinte: além disso, ela leva ao mercado uma solução altamente escalável e repetível. Então, a gente tem alguns componentes da startup. A startup ela é altamente inovadora, ela é altamente escalável e tem um modelo de negócio altamente repetível. Se a gente for
fazer assim um escrutínio, né? Analisar a maior parte das startups, elas não são tão inovadoras assim, não são tão escaláveis e nem tão repetíveis assim. E eu costumo dizer, tudo bem, mas elas não são startups. E por que a gente tem que diferenciar? Porque a startup precisa de um nível de atenção tão especial que é muito diferente dos demais tipos de empreendimentos inovadores. Tanto que eu fora do Brasil, eu tenho ido muito para Portugal, para a Europa, eu quase não ouço mais a expressão startup, eu ouço a expressão empreendimento inovador. Que é o que a gente efetivamente precisa, né? Então, assim, eu digo, para cidades inteligentes da realidade brasileira, talvez a gente não precise tanto de startup, porque é um nível de risco, ou seja, a possibilidade de erro tão grande. Mas onde que estão esses riscos, essas incertezas? Estão na tecnologia, na falta de pessoal, as questões regulatórias, né? Porque startup normalmente ela vai extrapolar a regulação atual e tudo mais. Mercadológicas também. Então, assim, os outros empreendimentos inovadores, não tão inovadores assim, e mesmo que não sejam tão escaláveis assim, eles, para mim, são os mais importantes. E eles precisam ter uma atenção que não trazem uma carga de risco tão grande quanto a startup. Então, eu vou mudar um pouquinho a minha resposta dizendo, empreendimentos inovadores para cidades inteligentes, temos muito, o que a gente precisa é conectar as pontas. Para mim, faltam living labs, faltam laboratórios vivos para testar, validar e, se validar, escalar essas soluções não só na cidade que permitiu esse teste, mas no país inteiro, que está no mundo inteiro, né? Lembrando que quando a gente trabalha com área pública, a escalabilidade ela é sempre restrita, né? Vender para o governo é difícil para chuchu, né? Uhum. Então, assim, por isso que eu sempre, quando vem alguém que vende essa solução para a área pública e diz que é startup, eu digo, sim, é empreendimento inovador, ok. Startup, nem tanto. E tudo bem, eu falo, tudo bem. Só vamos encaixar, né, as coisas no lugar certo para a gente tratar startup como tem que ser tratada. Não tem que chamar de startup e pronto. Senão a pessoa não vai saber o que é, não vai entender. O mundo hoje, aí estamos falando de moda, estamos falando de modismo sim, claro. Dessa mudança de mentalidade. Eu odeio falar mindset, mas mudança de mentalidade, que eu também não gosto, eu sempre falo, quando falo com o Sebrae e tal, pequena empresa inovadora, eu acho que sempre muito melhor do que startup. Mas o mercado quer chamar startup, né? Daí vai ficar o Marcos chato. Pô, não é startup? Não, fica. Senão você vai arrumar encrenca. Eu sabe que encrenca é comigo, né? Então, não. E se fosse usar esse conceito naquelas avaliações... 90% morreria. Não, e eu digo tudo bem, cara. É porque eu entendo o que o Salomão falou. Tá certo. Eu também uso muito a expressão startup quando ela não é 100% conceitualmente adequada, mas é porque eu digo, quando a gente está num fórum mais técnico, assim, num grupo mais técnico, eu procuro distinguir porque os serviços de apoio à startup, eles têm que ser diferentes dos serviços de apoio aos outros empreendimentos inovadores. Uhum. A startup precisa de um cuidado maior porque o nível de risco é muito alto, né? Então, e aí a mesma coisa, eu usar um serviço para uma startup, para um outro empreendimento inovador, às vezes eu usar um canhão para matar uma mosca. Uhum. Então, é por isso que eu gosto de fazer essa distinção para que a gente tenha serviços que atendam às necessidades de cada tipo de empreendimento inovador. E aproveitando que eu toquei em polêmica, né, o outro ponto, e isso eu defendo muito aqui no livro, é um problema que a gente tem, e tem a ver com o empreendedorismo e a cidade inteligente, é a atual desconexão que eu vejo dos ecossistemas de inovação com a matriz econômica local de cada região, de cada território, né? Porque em algum momento parece que a gente confundiu ecossistema de startup ou de empreendimento inovador com um ecossistema de inovação. E aí eu sempre trago assim, mas qual é a diferença? O ecossistema de inovação, ele serve para promoção da competitividade de qualquer tipo de empresa, principalmente a que já está no mercado. Porque empresa que não inova, ela perde competitividade, lembrando que a inovação é importante porque o concorrente está em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, e se a gente olhar alguns números do Brasil de desindustrialização, de perda de competitividade do comércio e tudo mais, são causados por quê? Por falta de inovação para este público, as empresas já estabelecidas. Ao mesmo tempo, a gente olha Florianópolis, Recife, outras cidades do Brasil, indo muito bem nesse fenômeno de criar empreendimentos inovadores, sejam startups ou não. E nós vivemos muito bem nisso. Qual é o problema? Desconectado da economia. Então a gente está criando essa nova economia e enquanto a economia atual está derretendo. Isso daqui a pouco gera uma bomba socioeconômica que eu quero ver como é que nós vamos resolver. E o chato aqui fica, já faz uns 6 anos ou mais que eu falo isso.
A gente tem que conectar todos esses serviços altamente qualificados que nós temos, e que bom que Florianópolis é muito referência nisso, né? Eu vou puxar a brasa de sardinha do Salomão, sempre fui muito fã das soluções da TXM, e não é porque eu estou no podcast deles não, tá? Eu sempre falo isso. Então, assim, a gente tem que pegar essas soluções e colocar a serviço das matrizes econômicas do território. Isso também é ser cidade inteligente. Como é que começa? Cluster. A gente tem que clusterizar. Escolher 1, 2 vocações de cada território, criar os clusters com suas governanças, criar essa esteira de serviços, desde ali desafios, problemas de inovação, ideação e por aí vai. E aí depois tem centro de inovação e tudo mais que precisa servir a essa matriz. A gente cria um movimento mais indutivo. Olhando como um operador de política pública, como um governo de estado, por exemplo, ou o próprio governo federal, isso inclusive resolve um problema que a gente tem hoje, que é a competição entre os ecossistemas. Todo mundo quer fazer tudo. Os centros de inovação querem fazer tudo, os ecossistemas querem fazer tudo. Aí tem um edital de qualquer órgão de governo, todo mundo se matando. Cara, não seria muito melhor se a gente respeitasse e priorizasse as vocações de cada território, criasse esses clusters de todo o movimento de inovação para reforçar a economia local? E aí, claro, a vocação de Florianópolis é diferente de São José, que é diferente de Chapecó, que é diferente de Blumenau, que é diferente de Joinville. Aí a gente cria uma complementariedade. Boa. Em algum momento a gente consegue até cooperar. O fato é que, assim, eu sempre gosto de destacar. Eu não estou dizendo que tudo que a gente fez aqui foi errado. Não, a gente fez muita coisa certa. A gente acertou muito. Mas é uma correção de rumo que a gente precisa fazer. Até porque que a gente viaja para fora, vai para Vale do Silício, vai para Israel, vai para China, vai para Barcelona, e lá a gente vê isso funcionando na prática. Os movimentos e ambientes de inovação, eles atendem a setores econômicos específicos, eles são especializados, né? Até porque quem torce muito o nariz do que eu falo, é o seguinte: bota para conversar numa mesma mesa um especialista em indústria metalmecânica com um especialista em saúde e oncologia. Não consegue conversar. São disciplinas completamente diferentes. Por isso que a gente tem que especializar. Para a gente colocar as devidas áreas de conhecimento conversando entre si, para a gente criar um ciclo virtuoso. Então, a correção de rumo, não é que a gente fez tudo errado, não. A gente fez muita coisa certa, mas o que nos levou até hoje não vai nos levar para o futuro. Mas eu quero fazer uma crítica do que a gente tem discutido, e isso tem a ver com o que você fala muito, e eu acho que a gente, não que tenha errado, mas não tenha levado em consideração alguns conceitos, e então não tenha tido também as tecnologias adequadas. Tem uma frase muito famosa do Steve Jobs, atribuem tudo a ele, não sei se realmente é dele, né? O Jobs é o Einstein, é o Jobs, não sei se realmente é dele, mas no filme ele fala isso quando ele pega o Newton na mão pela primeira vez. No livro também, eu li o livro, no livro fala isso, né? Quando ele pega o Newton, ele diz assim: às vezes a gente tem que afundar navios. Tem que afundar navios. Eu preciso resolver esse problema, deixa lá quietinho, depois eu volto nele. Ou eu tenho que pegar esse navio e fazer esse navio andar, porque fazer a volta está muito difícil. Então, quando você fala, nós não tivemos essa questão do foco, né? Por exemplo, aqui, pensando no governo, que Florianópolis é muito governo, né? E, sei lá, metalmecânico conversar com saúde. Daí eu vou para a minha pesquisa de hoje, que eu tenho feito, o Cris está lá me orientando, né? A gente fala muito em sociossemiótica, em memética, e quando você fala em sociossemiótica, você fala do que é e o que é e o que não é, não. O certo e o não certo, não é o certo e o errado, o certo e o não certo, para ficar melhor. Então eu tenho o território e o não território. E quando eu falo, por exemplo, talvez não funcionasse um hub de saúde em Florianópolis. Talvez não funcionasse. Funciona porque saúde em Florianópolis, mas talvez não funcionasse. Mas se eu pegar Florianópolis, como agora, eu não estava na última reunião do Conselho Municipal, mas isso foi discutido lá, que agora vai ser Blumenau e Joinville, né? Vamos trabalhar com um triângulo para conseguir atender as demandas do Startup Genome, né? Então, vou trabalhar com os 3. Então, tem o território e não território, que é físico e não físico. Então, eu posso trabalhar... não vamos pensar na saúde, porque a saúde está aqui, mas na moda, têxtil.
Então eu tenho, por exemplo, uma Audaces aqui, mas tenho uma Hering em Joinville, e tenho uma, sei lá, uma Marisol em Jaraguá, e tenho... Pô, isso aqui, todas elas podem, em algum momento, ter um hub, e cada vez mais o digital e o virtual tem nos levado a isso. Talvez o próximo livro, será que não seria Não Territórios da Inovação, em vez de Territórios da Inovação? E daí o não território vai buscar, e eu posso ter uma parceria como startup ou como empresa inovadora de Barcelona. Claro. É que nada disso elimina... Quando a gente induz algo, um movimento de desenvolvimento econômico especializado para o território, a gente não exclui os demais. A gente só dá um pouco mais de foco. O outlier, né, o ponto fora da curva, sempre vai acontecer. Então, mesmo que se a gente tivesse feito esse movimento, Florianópolis hoje, se a gente for olhar, a gente tem saúde, com certeza, é um polo, mas não é qualquer saúde. Aqui a gente está trabalhando... Onde é que a gente é forte aqui? Os serviços assistenciais de saúde são muito bons, laboratórios, a parte clínica, a parte agora da saúde... Construção civil, né? A construção civil nem tanto, eu diria até mais Balneário Camboriú, tá? E Itapema. Mas aqui também na saúde, a parte estética, cirurgia plástica e tudo mais é muito grande. Então, também não é qualquer saúde. A gente é uma saúde muito específica, né? Além disso, a gente tem a parte de economia criativa, que é muito forte aqui. E temos um outro ali que tem energias renováveis, está começando, a gente tem já alguns empreendimentos fortes e tudo mais. E, a economia criativa você inclui o turismo? Sim, sim. Turismo como consequência, não como causa. Então, se a gente for olhar isso, a gente tem aqui uns 3 clusters fortes em Florianópolis para a gente trabalhar. Agora, uma das coisas, Salomão, que eu pesquisei bastante e que a gente quase não acha, qual é o tamanho geográfico ideal de um ecossistema de inovação ou de um cluster de inovação? Assim, eu li bastante a respeito. Claro que quando você tem áreas isoladas, né, com fronteiras muito bem definidas, é mais ou menos 1 para 1. Um município é um ecossistema. Mas, com a digitalização e tudo mais, essas conexões, os braços, eles começam a ficar muito grandes. Então, talvez o material mais legal que eu li, falava muito sobre Vale do Silício ali, que vejam, São Francisco não faz parte do Vale do Silício. Por quê? Aí a pesquisa que foi feita dizia o seguinte: não faz parte porque não tem conexão socioeconômica, ou seja, não tem rede. O pessoal de São Francisco, por algum motivo que ninguém sabe direito qual é, não conversa com as outras cidades e elas conversam entre si. E tudo bem. Pode ser que daqui a pouco São Francisco venha ou separe. Pode ser porque são organismos vivos, né? Um fenômeno social. Então, eu acho que a coisa... Aqui em Florianópolis, a gente tem alguns clusters que extravasam para a região metropolitana e outros não. E outros que vão ficar restritos aqui. Eu vou apanhar agora e dizer que essa conexão não existe com o Sapiens Park. Pode ser. Pode ser. Por causa da distância e N motivos, é verdade. Pode ser. O Sapiens Park é um ecossistema próprio, exclusivo. Não faz parte do ecossistema de Florianópolis. Não, a gente tem uma prova viva disso, que esse é um trabalho que eu estou diretamente colaborando em trazer um Instituto Senai de Inovação para o ecossistema. A gente está criando um cluster, junto com a Câmara de Comércio Brasil-Portugal, um cluster de indústria 4.0, para ter um habitat de inovação que sirva a esse cluster aqui e que a gente tenha inovação acontecendo integrada ao ecossistema. Porque é verdade, tem muita coisa do Sapiens ali que não conversa. Claro, 30 e tantos quilômetros do centro da cidade. Enfim, tem uma história ali que hora conversou, hora não conversou, mas é uma coisa a ser feita, essa integração. Ou não, não sei. Talvez a gente divida, né? Por isso que eu gosto muito mais do modelo de cluster do que o modelo desse ecossistema genérico e tudo mais, né? Enfim, a gente tem que fazer, né? E a gente não tem que perder o foco do objeto, do sujeito da inovação, que é o empreendedor. Porque muitas vezes a gente fica nessa coisa do centro de inovação, do serviço de apoio à inovação, e esquece que a gente tem que trabalhar o empreendedorismo. É tudo a serviço dessa figura, dessa pessoa corajosa que resolve empreender num país tão difícil quanto o Brasil. Cara, aí os modelos eles vão se adaptando. É claro que a gente tem alguns modelos de referência, como os que eu registrei aqui, e que a gente continua evoluindo, mas a gente tem que ter sempre esse bom senso de que cada caso vai ser um caso. E aí a outra coisa, Salomão, acho que é importante, tem um que já está saindo do forno, que é o Territórios da Criatividade, que é pegar essa base de conhecimento aqui e trabalhar a economia criativa. Porque, não sei se vocês sabem, que estão nos assistindo, existe uma rede de cidades criativas que a Unesco criou em 2004.
Florianópolis, junto com Curitiba, foram as 2 primeiras cidades que entraram nessa rede em nome do Brasil. Curitiba é cidade criativa UNESCO do design, Florianópolis, cidade criativa UNESCO da gastronomia. A gente depois explora um pouco mais esse tema. Mas a economia criativa acaba criando clusters locais que também têm essa responsabilidade de ter inovação, provocar desenvolvimento sustentável e por aí vai. Quer entrar na criatividade agora, né? Na economia criativa? Acho que você deu o gancho para nós. Nosso tempo é curto também, não queremos ficar com esse pessoal aí muito passa tempo. rápido, né? Já tem comentários aqui. Legal. Ok. Perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, vai ficar gravado. Opa. Tá lá, pode assistir. Amanhã ele vai ser replicado como lançamento da TXM. Hoje ele é B12, amanhã ele vai ser TXM, porque a gente está trabalhando nisso. E a TXM se constituiu como uma empresa muito focada na economia criativa. Só para você saber, Marcos, estamos passando ao vivo. Domingo, agora, dia 21 de junho, faz exatamente 10 anos da primeira reunião do Co-Creation Lab lá no museu. Que espetáculo. 10 anos exatamente, vai ter uma reuniãozinha. Alguns que a gente conseguiu conectar, que faz parte da primeira reunião. Vamos conversar no domingo, né? Então, faz 10 anos que o Centro Sapiens, faz sua primeira pré-incubação, primeira turma de pré-incubação, né? Empresas que deram certo, empresas que não deram certo, empreendimentos que foram construídos, né? Hoje a gente tem um caso muito legal, né? O Lucas aí com a CoStudio, né? Que virou um escritório de arquitetura focado em criatividade, projetos criativos, muito legal o que eles fazem lá, o que os meninos fazem lá. E a UFSC foi parceira nesse primeiro momento, né, até que isso aconteceu, e o Co-Creation Lab, criado lá pela UFSC, continua existindo dentro da UFSC. Hoje o Cris é o bolsista, né, com o mestrado do Co-Creation Lab. Então, já está aí imaginando o Co-Creation, e de lá também surgiram outras demandas. Isso foi acontecendo, e a economia criativa, claro, me fez estudar um pouquinho sobre economia criativa. Fui estudar, né, trouxe algumas das referências sobre isso que eu ouvi no mundo inteiro para trazer para cá. E o ano passado a gente propôs aí um projeto na Lei Rouanet para fazer uns desafios da economia criativa nas cidades. Não, a princípio não eram para cidades UNESCO, mas daí o Marcos veio aqui, deu a ideia e virou isso tudo aí. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque economia criativa é o que eu gosto de fazer. Quando eu fui, já contei essa história muitas vezes, numa reunião para discutir a aproximação do Sapiens Park à cidade, eu fui chamado para uma reunião em São Paulo para discutir isso, onde tinham 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, todos moravam em Florianópolis, mas a reunião foi em São Paulo. Não sei por quê. Coisas que acontecem. Normal. E me ofereceu, né? Olha, ajuda a gente a conectar. Eu disse assim, nós temos que conectar, temos que trazer para a próxima universidade, trazer fisicamente o parque, né, o Sapiens Park para cá, que era difícil, né, fisicamente trazer isso, mas a ideia era, eu disse assim, eu só topo se entrar na minha praia, que é a economia criativa. Claro. Então, aí a gente criou o Centro Sapiens, que tinha foco na economia criativa, que está no DNA, na história do Sapiens desde o começo, lá, desde os 20 anos atrás, 1900 e barará, quando o Sapiens foi pensado. Verdade. A economia criativa estava lá já como referência, e ninguém sabia o que era, não se dava bola para isso. Os pensamentos visionários na época do Pro Schneider, do Fiat, do Marcelo Guimarães, colocaram a economia criativa nisso. Eu disse, olha, só faço num outro lugar se fosse economia criativa. E nós escolhemos o Centro Histórico como um lugar de referência para isso acontecer. E lá, em dia 14 de setembro de 2025, exatamente no dia em que se comprova a teoria da relatividade, porque o sinal que foi enviado volta para a Terra. Então, exatamente nesse dia se comprova a teoria do Einstein, né, que era só uma teoria, até 14 de setembro de 2025, 2015, ela passa a ser uma realidade. E no dia 21 de junho de 2016, a gente começa a primeira turma, né? Tivemos 60 projetos inscritos, 10 aprovados, né? E começa-se com a economia criativa ali, e daí, naquele momento, também começa a se discutir também com o pessoal do Floripa Amanhã, a cidade UNESCO da criatividade, que foi 2017, né? 14, né, que foi determinado, mas... 17 que a gente começou o movimento mais robusto. Então, isso tudo estava acontecendo, até o convite para estar, né, no modelo da economia criativa
para o edital foi feito pela dona Anitta, ela fez ao vivo lá eu lembro bem, foi ao vivo, eu e ela ao vivo lá na raia dos barcos, do remo, vento, e ela convidando para se inscrever para o Co-Creation Lab, que a gente tinha lançado naquele momento, naquela época lá. E a gente entra agora com essa viés de fazer esse desafio criativo para fazer empreendedorismo na economia criativa, porque às vezes a economia criativa ainda tem um ranço com o empreendedorismo, né? A gente sabe disso, não quero ser empreendedor porque é uma questão só capitalista e não sei o quê. Não, ninguém vive sem dinheiro, o dinheiro é importante, tenho que empreender, e não é porque ela mexe com dinheiro que ela é do mal. Claro. Não, ela pode ser do bem. E daí a gente criou esse modelo aí, e eu queria que você falasse só um pouquinho da cidade Unesco, né? E qual é a perspectiva que você está tendo para essa nova vertente da cidade Unesco? Teve um evento aqui, o E-Criativa, né? É mais criativo. Vai ter em São Paulo agora também uma nova reunião. Vai em outubro, novembro. Isso. E qual é que é a perspectiva para a economia criativa e como, não vamos chamar de startups, como empresas inovadoras, estamos falando de B12 e de TXM, podem se envolver com a economia criativa. Para mim, isso é minha opinião, e eu já escrevi isso, tenho artigos publicados sobre isso. Startup ou pequena empresa inovadora é sempre em economia criativa. É sempre em economia criativa. Porque a criatividade tem que estar ali. Se não for criativo... Não é. Que tem duas escolas de economia criativa, na verdade, que elas se complementam, na verdade, né? A gente tem a escola americana, que é lá do Florida, que fala muito de qualquer atividade econômica que tem criatividade. Florida, que chique, eu sempre chamei de Florida. Florida, né? O cara americano, mano. Aquela coisa, tinha o... Cara chique, cara fala inglês. Maravilha. Mas que essa escola diz, qualquer atividade econômica que aplica criatividade é economia criativa. Beleza? Faz sentido, né? Já na Europa, a escola europeia diz o seguinte, que a economia criativa é a aplicação empreendedora dos ativos culturais do território. Então, ali na escola europeia fala muito das indústrias culturais. Como a Unesco fica na França, a sede da Unesco fica em Paris, obviamente bebeu mais da fonte dessa definição europeia. E aí, eu particularmente acho que nenhuma das duas está errada. Mas no caso da rede... Obrigado. Da rede de cidades criativas da Unesco, foi uma baita sacada, ao meu ver, da Unesco criar esse mecanismo para materializar os famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqueles ODS. 17 caixinhas coloridas que 18. A gente olha... 18, né? Tem a brasileira, né? Tem. Porque a 18, que é do ODS brasileira, né? Que é da raça, né? Isso. Na verdade, vai ser atualizado, porque esses objetivos estão naquele âmbito do 2030, né? Isso vai para 2040 ou 2050, então deve aumentar até para uns 20. Mas o fato é que você olha para aquelas caixinhas, né? Aqueles grilos, né? O que me diz isso no dia a dia, para o cidadão comum? Então, a Unesco criou esse programa para ajudar a materializar esses objetivos em ações concretas. E eles viram, poxa, nessa perspectiva da cultura como um ativo importante que dá identidade local e transformar isso em ativos econômicos, empreendimentos, temos uma fórmula. Então, eles criam essa rede. O objetivo é muito simples, criar ações, e aí tem muito a ver com cidade inteligente também, que causem um impacto na cidade, né? De maneira que promova desenvolvimento econômico, social, urbano e ambiental. É isso. O objetivo do programa é esse. Então, eles começaram com 7 campos criativos. Total. Total. Né? Então, a gente volta e as coisas se interligam. Então, assim, a gente começa esse programa, ele começa a buscar projetos que causem esse impacto. No nosso caso aqui de Florianópolis, nós começamos o movimento em 2009, bombamos na primeira vez, não entramos, e na segunda vez, ali 2012 para 2013, fomos aprovados e a gente conquista a chancela em 2014. Isso provoca uma série de projetos que eles têm que promover o empreendedorismo, a gente tem que promover o desenvolvimento social, capacitar as pessoas, ter clientes qualificados e tudo mais, e ao mesmo tempo cuidar do meio ambiente, que naturalmente esses empreendimentos fazem. Na questão
dos campos criativos, então a gente escolhe um que faça sentido para a cidade, mas que não é só ele que nós trabalhamos. Então a gente tem Florianópolis, gastronomia, Curitiba, Brasília, Fortaleza, design, a gente tem São Paulo e Santos no cinema, temos Campina Grande nas artes midiáticas, temos aqui Florianópolis, Paraty, Belo Horizonte, Belém na gastronomia. Enfim, são 7 campos, hoje são 8, entrou a gastronomia junto. Música a gente tem que é legal também, Recife e Salvador. Por quê? Porque entrou as artes midiáticas que não estava, né? Não, entrou a arquitetura. Arquitetura. Inclusive, algumas cidades tinham uma possibilidade, eu era cidade do design, eu era cidade de algum outro campo, de mudar para arquitetura. Aqui no Brasil ninguém quis mudar. Mas, enfim, algumas cidades quiseram e novas estão entrando. Então, o fato é que a gente acessa, então, uma rede internacional. Isso é muito útil para promover Florianópolis internacionalmente, né? E hoje, a gente teve o privilégio, ano passado, eu como ponto focal, ou seja, o responsável técnico pelo programa aqui em Florianópolis, junto com a dona Anitta Pires, com o pessoal da Floripa Amanhã e junto com a prefeitura, que faz a representação política, eu fui eleito vice-coordenador mundial da sub-rede das cidades da gastronomia. São 66 do mundo todo, então eu vou ficar 2 anos como vice-coordenador e depois 2 anos como coordenador. Trabalho voluntário, né? Que é aquela coisa que a gente abraça a causa... Milhas. Nesse caso, até, sendo muito franco, é experiência, sabe? É para exatamente construir a autoridade nesse trabalho que a gente faz, e faz com muito gosto, porque o impacto é muito bacana, mas ao mesmo tempo também aprender alguma coisa com isso e fazer alguma coisa que também tem que pagar as contas, né? Mas esse trabalho é 100% voluntário aqui em Florianópolis. Isso me traz outras coisas depois. Então, uma troca que é bastante saudável. Mas, enfim, para Floripa, como é que isso se consolida como uma ação concreta com benefícios para a cidade? Então, promoção turística fora. A gente levou com tudo pago lá pelo governo de Macau, agora em março, levamos uma delegação de 12 pessoas. Vamos levar gastronomia de Floripa, cultura de Floripa e também levamos produtos do interior do estado. Levamos vinho, maçã e mel. Então, Floripa não é só Florianópolis, é aquela coisa do não território. A gente levou outras operações também. Fazemos esse intercâmbio com outras cidades direto. Mandamos uma delegação para a Turquia agora e a gente começa a receber pessoas de fora. Pessoal do México vindo conhecer Florianópolis, da China, da Índia interessado em vir para Florianópolis. E aí para o restaurante, para a operação. Primeiro que um restaurante ele tem gastronomia, óbvio, mas tem artesanato, tem literatura, tem artes midiáticas, quiçá até audiovisual. Então tem praticamente todas design com certeza, arquitetura muitas vezes. Então a gastronomia aqui em Florianópolis puxa os outros campos criativos para o desenvolvimento. E então a gente movimenta a cadeia econômica. Nós fizemos, o Sebrae na verdade fez para atender ao programa uma pesquisa sobre o impacto econômico da economia criativa. Apareceu 40% da economia criativa de Floripa é gastronomia. Depois tem em torno de 20% que é artes midiáticas e o restante é pulverizado nos outros campos. Então é legal ver isso, que faz sentido o que a gente está fazendo. Né? E os restaurantes se fortalecem porque nós temos uma confraria de cozinheiros e chefes que se reúne periodicamente, que eles trocam. Então o cara vai para uma missão dessa na Turquia, na China, ele volta, ele compartilha isso com seus pares e isso acaba melhorando o cardápio dos próprios restaurantes, fortalecendo. O restaurante valoriza mais o artesanato, a cultura, enfim. E aí a gente tem algumas coisas que estão em andamento, que a gente quer fazer, que é, por exemplo, criar uma chancela, um selo de restaurante de gastronomia criativa de Florianópolis. Para também o seguinte, para não misturar o fast food com o restaurante quilo e o restaurante efetivamente tradicional, que tem que ter um valor percebido maior, né, a gente quer qualificar cada vez mais. E claro, tem um desafio. O cidadão, a pessoa que mora em Florianópolis tem que saber que a cidade faz parte dessa rede. É um valor importante. São 66 no mundo, cara. É pouca gente. Então, são esses desafios agora. Criar um selo de chancelamento de qualidade criativa, fazer com que os restaurantes se tornem cada vez mais hubs, polos de mais campos criativos e que isso se traduza em impacto econômico para a nossa cidade, que a gente traga mais turismo. Aí o turismo é consequência. Porque nada mais chato do que a gente viajar para um outro lugar e encontrar a mesma coisa que eu encontro aqui, né? Sim. Pô, a globalização trouxe isso.
A gente vai... As mesmas marcas, as mesmas redes de fast food e tudo mais. Então, a economia criativa traz esse elemento único de diferenciação, de competitividade, que faz com que o turista venha aqui. Então, a questão da marca do ser manezinho, da culinária florianopolitana e tudo mais, é fundamental para que a gente fortaleça essa identidade. E só rapidinho, eu aprendi muito isso, e aí tem a questão técnica. Esses intercâmbios que a gente faz, não é só milhas. Né? Até porque tem viagem que, pelo amor de Deus, a gente vai para a China, são 36 horas de classe econômica. Mas tem muitas milhas aí. Pô, mais ou menos, tá, Salomão? Porque pega aquela... O pessoal tá pagando pra gente, eu não vou reclamar, né? Eles botam a tarifa mais baixa possível, aí tu vai trocar lá pra uma companhia que eu nunca mais vou voar na minha vida. Aí eu vou ter... Mas ela tem uma cooperação com a companhia brasileira. Para cada 1.000 milhas voadas, você ganha uma. Ou seja, é muito mais experiência no fim do dia. Mas o legal, a gente aprendeu a Tailândia, né? Todo mundo fala, culinária tailandesa, bacana, né? Ela foi fabricada. 100% fabricada. A culinária tailandesa é um baita case estratégico de produto turístico que aproveita a economia criativa. Eles, assim, a gente passaria horas falando disso, mas eles fizeram toda uma estratégia que começou no final da década de 90, credenciando e qualificando restaurantes fora da Tailândia, chamaram chefs para aqueles primeiros reality shows ali dos anos 2000, para ir para a Tailândia e aprender essas receitas tailandês que nada, eles pegaram, fizeram a curadoria de umas receitas que eram mais tradicionais ali e começaram a criar o produto. Veio aquele filme A Praia, famoso com o Leonardo DiCaprio, o cinema começou a ir pra lá, porque realmente é muito bonito. E, cara, hoje todo mundo acha que a cozinha tailandesa é centenária. Não é. É um produto turístico muito bem bolado. Inclusive, algo que a gente pode pensar pra Qual cá. ostra? Exatamente. Que não é nossa, né? Não é nossa, é a ostra do Japão. Né? Eu ia até te perguntar, na questão dos restaurantes, para fazer parte desse... O Cristiano falou. Desse De universo. novo. Falou de novo. Não, para te perguntar... Tem uma história com piada interna. Uma piada interna. Tá. Agora já me perdi. Não, normal, cara. Normal. Não, mas para saber o restaurante, para ele entrar nesse circuito da cidade, Unesco e tal, gastronomia, o que ele precisa apresentar de elementos gastronômicos diferenciados? Na verdade, é expressar a nossa cultura local nos pratos. Na verdade, como é que eu entro na rede? Você já faz parte da rede. Porque Florianópolis faz parte da rede. Então, se você é proprietário, Só proprietária... o selo, né? Que o selo que vai dar o diferencial. É isso. Nosso selo agrega valor para a cidade enquanto destino. Né? O que a gente mais quer é que os estabelecimentos da gastronomia, não só os restaurantes, mas os bares, as lojas e tudo mais, se aproveitem. Tem o site lá, cidadecriativa.floripa.br. Lá tem a marca que você pode baixar. Eu quero botar uma placa, um banner na minha loja. Fique à vontade. Tá? A gente quer incorporar, que a cidade cada vez mais incorpore isso como um fator de orgulho. Eu fui muitos anos atrás para uma cidade chamada Gaziantep, interior da Turquia, quase fronteira com a Síria. Lugarzinho bom, né? Bom, imagina, seguro, né? Aquele lugarzinho. Fui em 2019 ainda. Tava uma tranquilidade que vocês não imaginam. Pra eu ter ideia, todo restaurante tinha detector de metal na porta. Era assim. Mas o que eu achei legal? Cara, todo mundo... da loja ao restaurante, ao açougue, tinha a marca Gaziantep, cidade da gastronomia. Todo mundo, até um carrinho que o cara vendia um suco, meio um sorbet, um negócio que eu tomei, eu não gostei, mas a galera gostava. Cara, tinha lá uma marca impressa no negócio. É isso que a gente quer em Floripa, porque isso aumenta o valor. Mas, de novo, tem que ter um elemento local. Né? Então, se você tem o seu restaurante, seu bar, o seu boteco, sua bodega, enfim, qualquer estabelecimento ligado à economia criativa, sua loja de artesanato, tudo mais, cara, incorpora essa marca. Vamos valorizar a nossa cultura de forma empreendedora. Porque isso que, como o Salomão bem falou, cara, no fim do dia, a gente precisa gerar melhor qualidade de vida para as pessoas e nada melhor do que isso, do que bons empreendimentos, que têm empregos de qualidade, que as pessoas têm um propósito de vida e movimenta a economia local. E aí só um último ponto. A reforma tributária, inclusive, favorece isso. Sim, com certeza. Porque vai vender aqui, vai recolher o imposto aqui. Aqui, porque, para quem está nos assistindo e não está entendendo, é o seguinte, hoje 100% do tributo, né, do imposto, do ISS se for serviço, ou ICMS se for produto, fica na origem.
Com a reforma tributária, 100% desse imposto vai para o destino. Isso vai beneficiar quem? Os grandes consumidores. São Paulo, tanto a cidade quanto o estado, Rio de Janeiro também, Belo Horizonte e Minas Gerais, região sudeste em geral. Nós que somos mais exportadores de serviços, e aí Santa Catarina como exportador de produtos, a gente vai se lascar, a gente vai perder a arrecadação. Como é que a gente recupera isso? Valorizando os nossos ativos que arrecadam e retêm valor aqui. A economia criativa e o turismo são isso, né? Então, quanto mais a gente fortalecer o turismo e a economia criativa, mais a gente vai fortalecer a economia local também. Esse é um dos motivos pelos quais cada vez mais a gente tem um movimento, aí sim, valorizando a posição da prefeitura, do governo do estado, mas também dos empreendedores, das entidades empresariais e das empresas como um todo, de dar uma atenção mais especial para a economia criativa. É uma das grandes saídas que nós temos. Tá, e dando essa saída, a gente vai realizar aqui em Floripa com certeza absoluta, mas a ideia é nas 15 cidades da economia criativa, é um desafio. E daí a gente tem que fazer um merchan aqui, porque a gente precisa de recursos para isso. Com certeza. Né? O ANE nos ajuda a fazer, mas a gente vai precisar fazer isso acontecer. Como estão organizadas a rede? Como é que está organizada a rede? As 15 cidades brasileiras da Unesco, né, dos diferentes campos criativos, elas criaram uma rede, ela é informal, mas ela é institucional. Chama Rede de Cidades Criativas do Unesco, RBCC. Nós nos reunimos, no começo era anualmente, agora são 2 vezes por ano, num evento que se chama É Criativa. A 10ª edição nós fizemos em Floripa agora em maio, a 11ª vai ser em São Paulo, ali final de outubro, início de novembro. Então essa rede, a partir do É Criativa de Floripa, começou a desenvolver e apoiar projetos que fortaleçam todas, ou pelo menos 2 ou 3 cidades criativas ao mesmo tempo. A gente quer atuar cada vez mais em rede. Um dos projetos que chegaram ao nosso conhecimento, fiquei muito feliz, foi o TXM Challenge para a economia criativa. É um projeto que foi feito pela TXM, aprovado pela Lei Rouanet, e assim foi o universo que conspirou. O escopo do projeto tinha 15 cidades, a gente olhou, somos 15 cidades criativas Unesco do Brasil, fome com a vontade de comer, né? Vamos fazer um em cada cidade do Brasil. Claro que, como o Salomão bem falou, a gente precisa captar. A parte boa é que o trabalho mais difícil eles já fizeram, que foi exatamente submeter e aprovar o projeto na Lei Rouanet. Então, esse é um projeto que vai pegar... Depois o Salomão explica metodologicamente, mas eu gosto muito dos eventos que desenvolvem desafios, porque toda a estatística de empreendimento inovador que aparece fala, principal causa de falha de empreendimento inovador, criar solução para problema que não existe. Então a ideia é que a gente, com recorte de economia criativa, gastronomia em Floripa, depois sobe para Curitiba é design, sobe para São Paulo e Santos Cinema e assim por diante, priorizar os desafios do campo criativo escolhido por cada uma dessas cidades para a gente encontrar desafios que depois vão estimular inovações. Então assim, se você está nos assistindo, representa uma empresa que contribui com Lei Rouanet, ou você conhece alguém de uma empresa que contribui com Lei Rouanet, fala com a gente aqui, porque a gente precisa agora dos recursos para tirar esse projeto do papel. A parte mais difícil, como eu já falei, já foi feita. Tem aprovação da Lei Rouanet. Para a sua empresa não vai custar nada, porque é imposto que você pagaria para o governo, que você vai estar transferindo diretamente para um projeto que pode causar um alto impacto no seu território. E, claro, vai ter exposição de marca como contrapartida. Então, poxa, é um ganha-ganha. Então vamos aproveitar esse recurso que tem disponível, uma lei que já foi mal falada às vezes, mas ela bem aplicada, ela é sensacional. E a gente tem essa oportunidade de qualificar, começando aqui por Floripa, né, a nossa economia criativa. É legal quando você fala do desafio, isso é importante porque o challenge é baseado em desafio, não é onde fala hackathons e startups weekend, essas coisas todas que se reúne um monte de gente ali no final de semana e resolve. Na verdade, resolve um pouco, né? Diz que só 1,7% das pessoas que saem do Startup Week que realmente empreendem, mas funciona porque dá a picadinha do empreendedorismo, isso é muito legal. Agora, o Challenge tem um diferencial, porque ele coloca desafios que foram discutidos por stakeholders que vão fazer isso acontecer. Então, a gente está, hoje, efetivamente, a gente está iniciando um desafio no Maranhão, com o Sebrae, que o Sebrae lá tem um centro de eventos, né? Que é deles, o maior centro de eventos do Maranhão é deles. E eles estão com um problema muito grande de logística. Eles propuseram os desafios, conversamos com a prefeitura, com todo o desafio logístico, e está lá 5 universidades, com 50 estudantes, resolvendo desafios propostos pelo Sebrae para isso. Não é assim, não chegaram lá do nada.
E todos são preparados para isso. Então, eles têm 45 dias de formação, Que legal. treinamento, palestras, tendências, mercado, para chegar nos 3 dias, que vai ser quinta, sexta e sábado, né? Eles estão lá hoje, mas vai ser quinta, sexta e sábado. Sexta-feira, inclusive, vendo o Jogo do Brasil, às 19 horas. Vão estar resolvendo o desafio que foram colocados lá, que é a logística de acesso ao estacionamento, entrada e saída, PCDs, conexão com os aplicativos de transporte. São desafios que foram bem pensados e discutidos com mais de 50 stakeholders para chegar lá. A mesma coisa acontece nesse Challenge TXM para a economia criativa. Aqui em Florianópolis, vamos discutir a gastronomia, levar os stakeholders e não vamos discutir quantas gotas saem numa torneira, do banheiro, do hospital, não sei das quantas. Não importa isso. Nós queremos saber como é que lava a mão no restaurante e tal, com um desafio proposto para isso acontecer. Então, a ideia é essa, bem legal. É o diferencial do Challenge aos outros eventos, outros hackathons e tal, que tem tema, claro, são maravilhosos, mas assim, nós preparamos a partir de um desafio feito pelos stakeholders que vão depois lá julgar se vale a pena ou não. E no caso, até puxando uma brasa para o Sebrae do Maranhão, foi muito legal porque eles fizeram o seguinte, eles iriam fazer, todo ano a gente faz lá, todo ano, sempre na Feira do Empreendedor. Esse ano eles resolveram fazer antes para fazer a POC na feira. Então vai ser muito legal, que daí os 3 melhores vão ser investidos pelo Sebrae para fazer a POC durante a feira. Então isso vai ser bem testar mesmo, né? Não vai fazer o desafio e morrer ali, não. Vai dar continuidade para isso. E é isso que a gente quer fazer aqui nas cidades do Unesco da Criatividade, para que isso vire depois, sei lá, uma pré-incubadora, uma aceleradora, coisas que vão dar continuidade aos processos que a gente vai fazer. Para dizer que o nosso tempo já está acabando, nós vamos ter que fazer outro. Claro. Vamos ter que fazer outro. Já passamos da nossa hora, é 1 hora, acho que estamos 1h12 aí. Se deixar. E o Cris tem aula e a hora do almoço também, o pessoal quer almoçar. Amanhã a gente vai ter que talvez fazer alguns cortes para isso acontecer, para funcionar. Legal. Mas assim, tem uma coisa que a gente fez e que tem muito a ver com você, Marcos, também, que quando você fala aí, eu brinquei das milhas, mas muito aprendizado, conhecimento e doação, né? A gente se doa muito, eu conheço você há algum tempo, a gente se doa muito para isso. Verdade. E nós na TXM, quando fomos construir, e a gente faz isso, nós aqui, Casa de Ferreiro, espeto é de aço inoxidável. Isso aí. A gente viu, não sei se você quando chegou, você viu que o nosso DNA está lá na frente, grandão, né? A gente não perde isso. A gente criou um propósito para nós que é mudar o mundo de baixo para cima. A gente quer mudar o mundo de baixo para cima. E você é uma pessoa que muda o mundo de baixo para cima. Querido, então obrigado. A gente sempre um presente aí para você. Espetáculo. De baixo para cima. Legal. Não é uma cuia. E é exclusivo, né? Que legal, do outro lado. Obrigado, gente. Legal. Poxa, muito obrigado. E então vamos devolver o presente. Tu já tens o livro? Eu estou gravado no lançamento. No lançamento, mas eu vou entregar para o Cris um exemplar, depois eu também faço uma dedicatória. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que assistiram, obrigado, Marcos, por isso. Boa apetite. Bom, pessoal, acima de tudo, obrigado pelo papo. A gente sempre aprende, né? 99 praias em vez de 42, né? Ou 18º ODS. Mas isso aqui é legal. Né? Agora, turma mais jovem chama de resenha, né? Nome mais popular, mais atualizado. Mas, cara, é sempre muito bom poder trocar e, acima de tudo, como eu falei, eu escrevi o livro exatamente para compartilhar e eu venho aqui falar com amigos como vocês também para compartilhar. Eu fico muito feliz de receber símbolos de agradecimento como esse. A gente sabe que isso aqui é só um objeto, mas que simboliza muita coisa importante. E eu deixo o recado para vocês: venham junto, venham para o Cidade Criativa Unesco, venham para os ecossistemas de inovação, frequentem os ambientes de inovação, aproveitem os editais da TXM, do Sebrae, do Centelha e tudo mais. A gente precisa de mais gente inovadora. Mas, acima de tudo, tragam pessoas que fazem parte da economia tradicional, que a gente diz assim, essas pessoas que precisam de inovação para sobrevivência e prosperidade dos seus negócios. A gente tem um problema muito sério no Brasil hoje, que é a alienação desse pessoal por N motivos. A gente falou, mas você dá... esse movimento de startups, empreendimentos inovadores andou rápido e meio que deixou os outros de lado. Em parte é porque esse pessoal, por falta de cultura, de entender o fenômeno, não participou. E a gente que é empreendedor, a gente prefere pedir desculpa do que pedir licença.
provavelmente um dos motivos é esse também. Eu prefiro dizer assim, prefiro pedir perdão do que permissão. Boa. É um poeta. Então, gente, é isso. Venham e tragam quem não está. Porque na bolha já tem gente. A gente já está aqui, já faz parte dessa comunidade, a gente quer trazer gente que não participa. Nós precisamos disso. O Brasil, nossas cidades, enfim. E esse é o propósito que nos move. Né? Então, de novo, obrigado. Se chamar de novo, para mim não é convite, é convocação. Então tá tudo certo. Valeu. Bom. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, Felipe, pela técnica. Obrigado à FAPESC, que é co-patrocinadora desse estúdio aqui. A gente fez um projeto muito legal com a Vicky, que está sendo esse mês concluído. A Vicky já está aí conversando com nossos... Está na Copa. Ela está na Copa. A Vicky está na Copa até. Está na Copa. Pessoal, obrigado aí. TXM agradece vocês. B12. Até a próxima. Tchau.